E aí, galera, tudo bom? Preparados para mais uma informação e revisão? Pois é, hoje a gente vai contar um pouquinho sobre essas grandes transformações e a possibilidade, talvez, de vocês estarem assistindo aqui pelo seu smartphone ou então pelo seu computador. Pois é, a gente vai começar a comentar e vai começar a falar a respeito sobre a primeira fase da Revolução Industrial, ok? Então, segue a vinheta! E aí, galera? Então, numa outra aula, a gente estava conversando a respeito sobre a Revolução Inglesa. Agora, o nosso assunto será sobre Revolução Industrial. Nós vimos numa outra aula que a Revolução Burguesa acabou proporcionando ao Parlamento Britânico mais poder. E como boa parte deles eram compostos pelos gentry e pela burguesia, a Câmara dos Comuns, eles acabaram desejando o quê? Maior expansão comercial. Pois é, a Revolução Gloriosa acabou proporcionando para a Inglaterra uma grande transformação para esse grupo social, para que eles pudessem ter mais poder, para que eles pudessem vender mais mercadorias. A gente tem que lembrar que não foi do nada que começamos a ter inovações tecnológicas na Inglaterra, mas sim que todo foi um processo. Pois é, que tipo de processo? Primeiramente, dentro da Inglaterra, você tinha o quê? O artesão, o cara que fazia todo o processo, o cara que cuidava de tudo. Você tinha o artesão que fazia suas atividades dentro da sua moradia. Aí, a necessidade, ou seja, o aumento da demanda pela procura de um determinado produto, faz com que ele precisasse contratar mais pessoas para entregar uma maior quantidade de produtos num tempo menor. E aí ele sai do ambiente doméstico para um espaço maior. Nesse momento, ele começa então a distribuir tarefas, você passa a ter uma divisão de trabalho e um tempo menor para pessoas contratadas. Só que aí o ser humano começou a parar, a pensar, a analisar e começou a chegar na seguinte conclusão: o que eu posso fazer para acelerar a minha produção? E aí eu comecei a criar o quê? Máquinas. Máquinas para auxiliar essa produtividade, certo? Um certo inventor criou a primeira máquina chamada de lançadeira volante, uma máquina que reunia 30 fios. Eles acabaram então acelerando a produtividade de transformar o algodão, que vinha importado das 13 colônias britânicas para a Inglaterra, ou então pegarem a lã, que era produzida na zona rural. Pois é, dentro dessas características, esse grupo chamado de gentry e também da burguesia começaram a pensar: puxa, a gente poderia também aumentar a produção de lã. Como que a gente vai fazer isso? Lá na Revolução Inglesa, nós começamos a verificar que a burguesia e os gentry, para terem mais direito às terras, acabaram conseguindo a aprovação de uma lei chamada Lei de Cercamentos. Nessa lei, as pessoas que estavam na zona rural, que não conseguissem cercar a sua terra e ao mesmo tempo não conseguissem pagar pelo registro dela, perderiam para quem pudesse. E isso acabou proporcionando uma série de motivações para essas transformações, tanto na zona rural quanto na cidade. Peraí, professor, como assim? O êxodo rural acabou fazendo com que as pessoas abandonassem as terras, aumentando a produção de ovelhas e de lã. Essas pessoas acabam saindo do campo e indo para a cidade, onde lá se torna mão de obra excedente e aumentam a população urbana. E isso gera uma série de melhorias para quem? Infelizmente para a burguesia. Porque eles acabam sendo contratados para trabalharem em fábricas, eles acabam sendo contratados para trabalharem por um salário muito baixo. O que você passa a ter a partir dali? A exploração. E aí você tem uma lançadeira volante, aí você começa a criar uma outra máquina que seria uma máquina de fiar hidráulica, acelerando a produção, onde ela conseguia comportar mais fios. Aí depois você tem um cara chamado Hargreaves, cria uma coisa chamada de spinning jenny. Agora eles só analisam e verificam como eu posso ganhar mais dinheiro ainda. E aí eles começam a desenvolverem um motor movido a vapor, onde a força do vapor vai movimentar bombas hidráulicas que vai impulsionar as máquinas e o trabalho humano dentro dessas fábricas começa a diminuir. Como que era a vida desses caras lá na fábrica? A condição deles era precária, baixíssimos salários, mulheres e crianças ganhavam a metade do que os homens ganhavam, realizando o mesmo tipo de trabalho.
Pois é, e esse trabalho não se resumia igual hoje em dia, a 6, 8 horas, não. Era de 12 a 16 horas. Ganhava-se pouco, vivia-se quase na miséria. A vida não era fácil. Fábricas sujas, poluídas, epidemias, doenças. Ser trabalhador, ser um proletariado não era fácil. Peraí, você disse proletariado? O proletariado ele começa a surgir dentro das fábricas. É a mesma coisa que um trabalhador, só que eles foram dominados dessa maneira. Para quê? Para serem identificados de diferentes formas de quem? Do burguês, do capitalista, do cara que era o dono dos meios de produção. E como resultado dessa transformação, duas classes sociais bem distintas se fazem na Inglaterra, o proletário e a burguesia. E claro, o principal desejo do burguês era qual? Obter lucro, a riqueza. Devido à demissão de grande quantidade de operários das fábricas, um cara chamado Ned Ludd começou a fazer uma campanha em 1811. Começou a juntar um grande grupo de desempregados e mandava cartinhas para os donos das fábricas dizendo: ou você recontrata essas pessoas, ou então nós vamos quebrar as máquinas. E aí começa a surgir um movimento dentro da Inglaterra chamado de ludismo, onde ficou conhecido como os quebradores das máquinas. Durante algum tempo, essas pessoas invadiam e quebravam as máquinas, até que os donos das fábricas, ameaçados, contrataram seguranças para conterem esse movimento, que acabou se dissipando. Ao mesmo tempo, alguns outros funcionários que estavam empregados, preocupados com os desempregados, criaram uma associação de auxílio mútuo, onde eles separavam uma pequena parcela do seu salário e entregavam para essas pessoas que necessidade tentavam sobreviver. Junto com elas, ideias novas começaram a aparecer, e aí um outro grupo começou a lutar pelos interesses dos proletariados. Quem eram eles? Os sindicatos. Nos sindicatos, eles então queriam um aumento de salário, eles queriam a redução da jornada de trabalho, eles queriam férias, eles queriam folga, ou seja, garantias que hoje em dia todos os trabalhadores registrados possuem. Professor, mas além disso, o que mais que a Revolução Industrial trouxe? Aceleramento da produção, lucro, a ideia da exploração. Todas essas transformações acabaram proporcionando para a população máquinas que aceleraram a vida. Máquinas que diminuíram viagens, como por exemplo navios a vapor, como por exemplo locomotiva. Máquinas que realmente levaram a uma exploração do empregado, a demissões, mas máquinas que estão presentes no nosso dia a dia. E junto com essa sociedade que foi se formando de desempregados, alguns pensadores começaram a transformar e melhorar essa ideia. De que forma? Eles acabaram criando alguns pensamentos. Por exemplo, Saint-Simon, Fourier, Owen resolveram desenvolver uma teoria chamada de socialismo utópico, onde tudo seria igual e dividido da melhor maneira possível para todos os trabalhadores dentro de uma fábrica. Deu certo? Não. Por quê? As pessoas queriam sempre mais. Um outro pensador chamado Karl Marx, juntamente com Friedrich Engels, resolveram criar uma outra ideia chamada de socialismo utópico, onde para eles a igualdade só viria quando acabassem as classes sociais e quando o capitalismo deixasse de existir. Mas as sociedades que estavam se formando nesse período, no século XIX, eram capitalistas. Também não deu certo. Aí teve um outro grupo de pessoas chamados de Proudhon e Bakunin, que falavam que não, a igualdade é importante e não precisamos de Estado, não precisamos de leis, não precisamos de nada. Tudo será de todos. A propriedade privada não precisa existir. Como resultado disso, também não foi adiante. Todas essas ideias acabaram culminando com a primeira fase da Revolução Industrial, onde a máquina a vapor e a celeridade dos equipamentos fazem com que a sociedade se preparasse para uma segunda fase, onde você vai ter o motor a explosão, a luz elétrica e outras modernidades. Galerinha, se gostou, dá aquele joinha. Qualquer dúvida, deixa as notícias aqui nos comentários. Aquele abraço e bons estudos!